Talvez se o Matthew Vaughn tivesse colocado a Dua Lipa como agente Argyle, o filme poderia ter saído melhor? Show me the money! What I call them? Funko Bun! Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui em mais um vídeo de bilheteria complementar pra gente dar uma olhadinha nos números ajustados desse final de semana nos Estados Unidos e também uma passadinha no Brasil e no restante do mundo. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, o mês de fevereiro começou, mas a bilheteria americana ainda não tá dando sinais de algo realmente forte, interessante. Eu realmente sinto que vai ser só com o Duna Parte 2 que a gente vai ter algum tipo de número interessante, a menos que Madame T seja uma grande surpresa, né? Mas então, começando aqui, eu vou dar uma olhada nos números desse final de semana, já que o Argyle, o super espião, fez menos ainda do que o anunciado, com 17,47 milhões. Já a exibição da quarta temporada de The Chosen também diminuiu, com 5,94 milhões. Em terceiro lugar, o Beekeeper, Rede de Vingança, se manteve com 5,28 milhões. O Wonka da Warner Bros. Fez um pouco menos, com 4,67 milhões. O Patos da Illumination e Universal fez um pouco mais, com 4,19 milhões. O remake de Meninas Malvadas da Paramount Pictures fez menos, com 3,83 milhões. O Todos Menos Você da Sony Pictures fez um pouco menos, com 3,45 milhões. O Ficção Americana da MGM fez um pouco mais, com 2,39 milhões. O Pobres Criaturas da Searchlight fez um pouco mais, com 2,15 milhões. E o Aquaman 2, O Reino Perdido, fez um pouco menos, com 1,96 milhões. Essa situação do Argyle foi ainda pior do que a gente imaginava, esta sendo a grande repercussão da semana. E olha, o fracasso do Argyle não se restringiu só aos Estados Unidos, porque no Brasil, olha só, vocês vão ver onde ele estreou. Dando uma olhada no final de semana no Brasil, em primeiro lugar, a gente teve uma boa reviravolta com o Todos Menos Você da Sony, assumindo de volta a liderança com 5,61 milhões de reais. Em segundo lugar, o Nosso Lar 2 dos Mensageiros fica com 5,15 milhões. Em terceiro lugar, Pobres Criaturas com 2,50 milhões. É a influência das indicações ao Oscar, com certeza. Em quarto lugar, Aquaman 2, O Reino Perdido, fez 1,90 milhões. Em quinto lugar, a comédia Minha Irmã e Eu fez 1,88 milhões. Em sexto lugar, Wish, O Poder dos Desejos, fez 1,79 milhões. E em sétimo lugar, Argyle, o super espião, com 1,75 milhões. Bota fracasso nisso, hein? Em oitavo lugar, o Patos fez 1 milhão de reais. Em nono lugar, a estreia do terror argentino O Mal Que Nos Habita fez 943 mil. E em décimo lugar, ainda aí, a Anatomia de uma Queda com 819 mil. Acho curioso ver como tem vários filmes aí de indicações ao Oscar que estão no top 10. Poxa, Pobres Criaturas não ficou em terceiro lugar nem nos Estados Unidos, sabe? Isso mostra que tem uma porcentagem aí dos cinéfilos que estão indo em peso aos cinemas. Pobres Criaturas foi uma prioridade maior do que Argyle, que é um filme todo estrelado com Henry Cavill, Dua Lipa, Samuel Jackson, um filme de ação. Ninguém quis saber das aventuras do Argyle, seu gato aí, o que, na minha opinião, sendo bem sincero, é merecido. Já no top 5 mundial, aí sim, o Argyle, o super espião, conseguiu a liderança com 34,78 milhões. Em segundo lugar, Todos Menos Você da Sony fez 16,951 milhões. Em terceiro lugar, Wonka da Warner Bros. Com 15,078 milhões. Em quarto lugar, Patos da Illumination com 12,147 milhões. E em quinto lugar, Beekeeper, Rede de Vingança, com 11,482 milhões. Eu novamente reforço como Todos Menos Você está se mantendo muito consistente semana após semana. Ele, inclusive, é o maior multiplicador que um filme de 2023 teve. E o que é um multiplicador, né? É a capacidade de um filme de multiplicar sua renda, de conseguir se manter e cair pouco em relação ao valor de estreia que ele faz, né? A gente sempre acompanha aqui a famosa queda da segunda semana. O Todos Menos Você teve a melhor consistência semana após semana de qualquer filme de 2023. E eu acho isso impressionante. E também muito relevante o fato de que é o primeiro filme estrelado pela Sydney Sweeney e o Glenn Powell, os dois juntos, né? Uma rom-com. Eu sempre penso, poxa, não é que nem o Ingresso para o Paraíso, que você tinha o George Clooney e a Julia Roberts. São dois titãs do cinema, do gênero especificamente. Isso aqui é literalmente sangue novo e o público abraçou. Eu acho que teremos mais comédias românticas anunciadas em breve.
E agora, olhando como é que está a situação nos Estados Unidos na última segunda-feira, em primeiro lugar, o Argylle fez 1,036 milhões para um total de 18,510 milhões na bilheteria doméstica. Em segundo lugar, a quarta temporada de The Chosen fez 562 mil para um total de 7,93 milhões. Em terceiro lugar, Beekeeper, Rede de Vingança, fez 402 mil para um total de 49,826 milhões. Em quarto lugar, Todos Menos Você trouxe 249 mil para um total de 76,482 milhões. Tá perigando chegar nos 100 milhões no doméstico, hein? Em quinto lugar, Wonka fez 233 mil para um total de 201,268 milhões. Em sexto lugar, o remake de Meninas Malvadas fez 212 mil para um total de 66,439 milhões. Eu reparei agora como 2/3 da bilheteria de Meninas Malvadas são exclusivamente nos Estados Unidos, né? Só dando uma última ênfase aí em como esse filme foi mega mal aceito nos mercados internacionais. Em sétimo lugar, Pobres Criaturas fez 208 mil para um total doméstico de 28,421 milhões. Em oitavo lugar, Ficção Americana fez 206 mil para um total de 15,316 milhões. Em nono lugar, Patos fez 181 mil para um total de 106,443 milhões. E em décimo lugar, olha ele aí, The Boys in the Boat com 150 mil e um total de 49,707 milhões. E esse é outro filme aí que é o chamado Sleeper Hit, né? Que é aquele sucesso meio na surdinha. O Boys in the Boat do George Clooney fez praticamente 50 milhões nos Estados Unidos, o que nem deve ter coberto o orçamento, mas se você me fala que o George Clooney fez um filme dos caras remando um barco aí, um filme de época, falei, nossa, esse filme vai fazer $7 nas bilheterias, né? Mas até que 50 milhões é um valor bem sólido, né? Fez mais do que alguns indicados ao Oscar, por exemplo. Bom, e a principal estreia nos Estados Unidos nesse final de semana é uma comédia de terror que me deixa levemente interessado, que é o Lisa Frankenstein, filme lançado pela Focus Features, tem roteiro da Diablo Cody, do Juno, do Jennifer's Body. É engraçado, né? Eu sinto que a Diablo Cody, ela estourou tão grande com o Juno, ganhou o Oscar, fez muito sucesso, mas ela nunca mais conseguiu trazer algo à altura daquele filme, né? Teve bons filmes, tipo Garota Infernal, e eu sinto que esse Lisa Frankenstein tá nesse caminho do Garota Infernal, porque tem essa coisa de reanimar um cadáver, de ficar apaixonado por um cadáver, né? Enfim, eu não sei se esse filme vai conseguir liderar a bilheteria. Vamos ver se o Argylle vai ter algum fôlego para repetir a vitória em primeiro lugar ou se ele vai acabar caindo. Mas enfim, é mais uma semana e um findouro final de semana que não promete ser tão interessante. Mas é isso, pessoal. Essas são as principais informações de bilheteria que eu tenho para dizer para vocês no vídeo de hoje. Fiquem ligados aí no canal, especialmente hoje, porque hoje às 8 horas... tem a primeira live de notícias aqui do canal. Vai ser uma espécie de teste, um piloto, para eu colocar esse formato fixo de toda quarta-feira, comentar as principais notícias da semana. Então, não percam aí hoje às 8 horas. E fiquem ligados também, porque amanhã tem crítica do Bob Marley e sexta-feira do Ficção Americana. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.